Lei proíbe que gestantes empregadas trabalhem presencialmente. É isso que nós vamos falar hoje. Lei 14.151 de 2020, sancionada pelo presidente na data dia 12, né, divulgação dia 12, assinado, publicado dia 13. E é uma lei com um artigo que, numa canetada, determina, obriga que as empregadas, aí a gente vai delimitar bem o termo empregada, gestantes, não façam trabalho presencial. Essa lei é genérica, essa lei não está regulamentada, tem apenas um artigo, determina que seja afastado ali as empregadas gestantes com remuneração, sem prejuízo da remuneração, e simplesmente isso. Então, agora vamos tentar desvendar o que significa essa lei. Eu esperei para fazer esse vídeo um dia após, para poder aí estudar com calma. E eu resolvi também dar uma abordagem um pouco mais econômica para essa situação. Né? Fazendo alguns cálculos ali, essa medida, por exemplo, pode impactar em torno de 800 mil, 700 mil pessoas gestantes empregadas no Brasil. Não sei exatamente o número, apenas estatísticas para demonstrar para vocês o tamanho da medida. Numa canetada, pessoas que poderiam estar trabalhando, né? Obviamente muitas dessas já estariam em casa, já estão em teletrabalho, né? Têm totais condições de estar em teletrabalho, mas eventualmente as que não têm condição, numa canetada, não poderão mais comparecer à empresa. Sob pena do quê? Bom, também a lei não diz, né? Mas enfim. Então, vamos pro vídeo. Eu vou trazer algumas reflexões então aqui sobre o tema para vocês. Bom, então esse tema ele foi muito debatido em 2020, certo? E até o próprio Ministério Público do Trabalho, ele tem uma normativa técnica, a normativa 1 de 2020, em que empregadas nas empresas em geral, que não tenham condições de fazer teletrabalho, podem sim ficar trabalhando presencialmente. Então o Ministério Público ele não se movimentou para impedir que as empresas deixassem as trabalhadoras gestantes nos seus postos de trabalho presencial, certo? Obviamente, a empresa teria que dar todas as oportunidades, as alternativas, para que houvesse o trabalho remoto das gestantes. Mas em não sendo possível, e aqui a gente pode classificar muitas profissões, vendedora de uma loja de varejo, motorista, que mais profissão que é impossível, linha de produção, você entende? Enfermeiras, profissionais da saúde em geral que fazem o atendimento presencial. Então todas essas pessoas, o Ministério Público ano passado disse, não vamos mexer aqui. Mas aí esse ano, então, chega essa lei 14.151 e diz, não, as gestantes não vão trabalhar. Obviamente nós entendemos o fundamento. O fundamento é que você tem que preservar a vida da mãe, você tem que preservar o nascituro, tem que preservar o bebê que está em gestação, certo? Mas a lei, da forma como ela foi feita, ela traz muito mais dúvidas do que certezas. Então, vamos pro texto da lei aqui, ó. Lei 14.151. Deixa eu colocar o laser aqui. Durante a pandemia, né, a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração. Então,
Trabalho presencial tem que sair da sede da empresa e fazer trabalho remoto, né, ó, no seu domicílio, por teletrabalho, remoto, à distância, enfim. E sem prejuízo da remuneração. O que é essa remuneração aqui? Não é o salário base apenas, não é uma gratificação ou outra, é o salário base, a gratificação, o que tiver de média, enfim. Então são várias. É a remuneração, é o complexo remuneratório dessa gestante, certo? Aí na sequência diz que entra em vigor em 12 de maio. Então já é imediatamente para que as gestantes não trabalhem. Então a primeira coisa que fica é o seguinte: o empregador deve afastar. É dever do empregador afastar. Então afaste a gestante. É dever da gestante informar que está grávida. Informa que está grávida, empregador afasta. Cumprida essa obrigação, agora, né, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a proposição da análise econômica que eu fiz foi justamente para trazer alguns números aí sobre o trabalho. Vamos lá. Ó. Em 2020, a população brasileira foi, estimativa, não foi feito o censo, né? 211 milhões de pessoas, com 86 milhões ocupadas, ou seja, 48%. É um número baixo, né, de pessoas ocupadas, mas enfim. Com carteira assinada, são 29 milhões, o que dá 34%. O emprego, o contrato de trabalho, ele está diminuindo. Esse número já foi 36 milhões. Não é só o número percentual de carteira de trabalho que está diminuindo, é o número absoluto. Então o contrato de trabalho está sofrendo um risco, né? Pela modernidade, pela flexibilização, pela pejotização, pela terceirização, por todos esses fenômenos que têm atacado aí o emprego vem diminuindo, certo? Então hoje ele está em aproximadamente 29 milhões de brasileiros, certo? 34% das pessoas ocupadas. Taxa de informalidade subiu 38%, né? Eu lembro, eu lembro que essa que a eu lembro que por volta de 2010, 2012, essa taxa estava diminuindo, chegando, já passou e já abriu uma margem ali, ó, de 34 para 38. Antes era 38 para 34 para o contrato de trabalho. Agora é para a informalidade. Então olha essa migração, né? Sem vínculo trabalhista, a gente vai falar depois, os empresários, os autônomos, os profissionais liberais, enfim, 14,6%, aumentando também. Servidores públicos, estava aumentando, e aí chegou um momento que o orçamento ele estourou, parou de contratar, na sequência veio a PEC do teto, né? E aí ficou ali em 12,5%. Então, e a tendência é diminuir, né? Porque vai ter mais gente se aposentando do que concurso, por conta desse teste, limite aí. Mas não significa que não vai ter oportunidade. O concurso público ele sempre vai existir. 12% isso aqui são o quê? 11 milhões de brasileiros são servidores públicos, né? Mas, enfim. E o desemprego também subiu, estamos em alarmantes 14,4%. Também é um índice bem alto. Então, ó, quem quer carteira assinada 34%, empresários autônomos aí, 14%, informalidade 38%, servidores 12% e 14% obviamente não está nesse montante, está no montante de pessoas que estariam aptas a trabalhar, mas não estão trabalhando, né? 14,1% da população é apta a trabalhar e não está trabalhando, certo? Bom, então, esses são alguns dados. Agora eu vou trazer um outro dado curioso, só para você ver. Eu tentei buscar como que eu vou saber quantas pessoas estão grávidas no Brasil. Eu peguei o número de nascidos ano passado. O número de nascidos ano passado foi 2,6 milhões. Então, tirando que é gêmeo, trigêmeo, etc., é normal que seja um. Então, vamos colocar que teve 2,6 milhões de grávidas.
teve as pessoas que abortaram, né? Que até ficaram ali um tempo de licença, mas perderam o bebê. Enfim, tem várias situações. Mas vamos colocar o número um para um. 2,6 milhões de nascidos, né, de nascidos vivos, 2,6 milhões de grávidas. Tudo bem? Já puxando para baixo, porque né, puxando para cima o número de grávidas. Então a gente vai dar uma boa reduzida ali no percentual. 34% das pessoas são empregadas, a mulher talvez tenha um pouco menos. Então seriam uns 880 milhões de mulheres empregadas. Né? Então vamos colocar aqui, ó, são 2 milhões e meio de bebês, 2 milhões e 6 de mulheres grávidas. Então vamos colocar que é por volta de 800, baixando o número, né? Considerando que é 34% de pessoas com contrato de trabalho. Então vamos arredondar ali, 800, em todo ano 800 mil mulheres que têm um contrato de trabalho ficam grávidas. Então são 800 mil pessoas que não poderão trabalhar presencialmente a partir da publicação da lei. É uma medida realmente muito grave, muito séria. Obviamente as empresas que já puderam aí adaptar o teletrabalho para essas mulheres já devem ter adaptado. Mas ainda assim, são 800 mil possíveis mulheres que não podem ir para o processo, para o trabalho. Qual percentual desse consegue realmente fazer teletrabalho? Qual percentual desse com o teletrabalho não vai diminuir o faturamento? Não vai diminuir a venda? É possível que tenha prejuízo para elas, certo? E essa lei, ela não prevê que o INSS vai dar auxílio maternidade, ela não prevê nenhum custeio de um benefício estatal. Então, em tese, a princípio, afasta e a empresa continua pagando. Mas a empresa, lembrando, qual a finalidade da empresa? Lucro. Na maioria das empresas, na maioria das organizações privadas. Lucro. Existem as filantrópicas, existem as sociais, etc. Mas a maioria das empresas, das pessoas jurídicas de direito privado, são empresas e buscam lucro. Então, ela vai querer se afastar desse prejuízo. A gente vai ver no último slide as soluções para isso, as soluções que eu imaginei, considerando aí a MP 1045, 1046, o que seria possível ser feito, né? Dentro ali do benefício emergencial, dentro ali de algumas prerrogativas, medidas para diminuir o impacto, né, da pandemia, que a lei não a lei 14.150 que nós estamos vendo agora não previu, mas também não proibiu que fosse usado, né? Mas vamos lá. Então a lei também, ó, ela não fala nada de um benefício estatal, que seria até uma orientação da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho. A própria CLT tem algumas previsões ali no artigo 384 que se refere à mulher. Enfim, não tem exceção para quem já foi vacinado, para quem já está imune, para mudar de setor. Então ela não dá uma margem de negociação tão inerente ao direito, especialmente do direito do trabalho. Né? A legislação trabalhista não diz que o negociado prevalece sobre o legislado. Né? Uma negociação coletiva que permitiu que a grávida trabalhasse vai ficar abaixo da lei agora? Então tem vários questionamentos legais aí para se fazer, certo? Eu digo isso porque foi uma medida que apareceu assim, sem talvez uma discussão séria, sem regulamentação efetiva, a lei é de um artigo só, uma lei totalmente aberta. Então é bom que ela seja bem ponderada, assim, para a gente saber o que fazer, né? Continuando essa proposta de análise econômica, né, da situação, eu vou só mencionar alguns princípios, né, do direito econômico que eu achei que essa lei atacou, que essa lei foi contra. Olha só, eu acho que essa lei ofendeu o princípio da livre iniciativa, porque ela tira a liberdade do empregador, da liberdade de trabalhar, ela tira a liberdade do trabalhador. Então, ao mesmo tempo, ela ofendeu o artigo 170 da Constituição na sua integridade.
Essa lei ofendeu o direito do empregador empregar ou o direito do trabalhador trabalhar, da gestante. Né? A propriedade privada, de poder dar acesso à propriedade privada, a grávida não pode mais entrar no local de trabalho agora. Livre concorrência. Por que é uma ofensa à livre concorrência? Porque os grandes se adaptam. Os grandes compram um sistema de computador, instalam o computador, ou mesmo, vamos supor uma situação qualquer, pega uma máquina de costura, leva na casa da gestante, deixa ela trabalhando lá. Adaptou um posto de trabalho na casa da pessoa. Não sei, medidas de quem tem potencial econômico pode pensar, articular e executar. E continuar a sua produção, seus empregos, seu trabalho, né? Com algum gasto a mais, mas sem parar a produtividade. Né? Então os grandes se adaptam, os pequenos não. Então isso ofende a livre concorrência. Né? Ofende também o direito do consumidor, porque menos mão de obra, produtos mais escassos, aumenta de preço, piora de qualidade. Então várias consequências para o consumidor. A busca do pleno emprego também é afetada. Né? E o tratamento favorecido para as pequenas empresas também é abalado. Né? Então aqui a gente tem uma situação em que, se você for analisar sobre a ótica da eficiência de Pareto, que é um dos pilares aí da análise econômica do direito, todos perdem. É uma lei que o Estado perde, porque deixa de ter produtividade, deixa de ter arrecadação na venda dos produtos produzidos, dos serviços prestados. A gestante perde, vai ficar em casa, vai ficar ganhando. Algumas não vão ganhar integral. E aquelas que tiver contrato suspenso? E aquelas que diminuir a comissão? E aquelas que diminuir e que a empresa fechar? Então não é bom para as gestantes e muito menos para o empregador, que vai arcar com um custo enorme, sem produtividade. E esse custo enorme sem produtividade, se você contar grávida não trabalha, pode ser descoberto isso com um mês de gestação, para de trabalhar até o quarto mês após o parto, ou sexto mês após o parto, se for uma empresa cidadã ou que tiver previsto em convenção coletiva. Então nós estamos falando de 12 a 16 meses em casa sem trabalhar. É muita coisa. É muito tempo ocioso. É muitos meses a empresa pagando duas pessoas. Uma para ficar em casa e uma para fazer o trabalho dessa que ficou em casa, porque a empresa vai continuar precisando do trabalho. Ou simplesmente vai deixar de funcionar algum setor, vai diminuir a produção mesmo. Não vai ter jeito. Então, eu quero ressaltar o prejuízo para essas mulheres que às vezes vão ficar em casa e vão continuar trabalhando em casa. Com vendas, por exemplo. Mas vão diminuir 50% a sua produtividade. Então, elas vão ter uma implicação nisso, porque quem tem salário variável demanda da sua produtividade para continuar os seus ganhos. Né? Isso vai ter como consequência, ó, além do menor rendimento para as mulheres, né, uma discriminação do empregador, fraudes trabalhistas para superar essa situação da gestante, outras formas de relação de trabalho vão ser valorizadas, né, o contrato de trabalho vai continuar diminuindo nas estatísticas, vai ser substituído por pejotização, autônomo. A pessoa que está em casa fala, eu não consigo trabalhar com esse mínimo, eu preciso fazer minha comissão, eu preciso fazer meu frete. Simplesmente pede para terminar o contrato de trabalho, porque ninguém é obrigado, mesmo grávida, ela tem estabilidade, mas ela não é obrigada a continuar trabalhando. Então, se ela assinar perante o sindicato que quer sair, ela sai, monta uma pessoa jurídica e começa a prestar serviço para a empresa como pessoa jurídica. Então, você está minando frontalmente o contrato de trabalho. E você está fazendo com que outras formas de vinculação trabalhista, de vinculação de trabalho, não de emprego, né, sejam superadas. Você supera o contrato de trabalho e você, aí sim, o empregado ele está sem nenhum amparo. Né? De todos os amparos do contrato de trabalho. O amparo é a própria inteligência dele, que talvez seja até melhor.
Porque ele está sem esse monte de amarra do contrato de trabalho. Para muitas pessoas pode ser melhor. Né? Ele, por livre, espontânea vontade, vai e decide fazer as suas opções. Mas enfim, se acabar sendo reconhecido o vínculo, vai cair na justiça do trabalho, vai cair nas situações de ter que pagar as verbas trabalhistas. Então é uma solução, mas também pode ser uma fraude. Então muitas pessoas vão acabar correndo esse risco, mas você está forçando elas a isso. Porque você obrigou a gestante empregada a ficar em casa, ela vai querer deixar de ser empregada para poder continuar no mercado de trabalho, porque ela precisa alimentar os seus filhos, ela precisa alimentar a sua casa. Ela não vai ficar em casa é, porque ela é empregada. Servidora pública vai continuar trabalhando. As empresárias, as profissionais autônomas vão continuar trabalhando. Essa lei não é para elas, essa lei é só para as empregadas. Então perceba só, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque olha só, está se criando uma distinção entre mulheres empregadas, que poderão ou terão obrigatoriamente, contra sua vontade, de ter que ficar em casa, contra servidores estatutárias, que as empregadas públicas elas também vão ficar afastadas. Mas ó, servidor estatutária vai continuar trabalhando presencialmente, empresárias, autônomas, todas, né? Profissionais liberais. Enfim. Então, no final das contas, ó, de que adianta garantir um emprego de gestante com empresas falidas que deixaram de existir ou que, de alguma forma, o prejuízo vai ser tão grande, né? Que vão ter que mudar a sua forma de ser e às vezes não vai ter nem mais lugar para essas pessoas que não se atualizaram ou que ficaram ali um ano e meio fora do mercado de trabalho. É muita coisa, é muito prejuízo pessoal para o trabalhador. Eu fazendo uma análise como quem estudou ali recursos humanos, um ano e meio sem atualização em casa é muito prejudicial para a mulher, sabe? É muito prejudicial. Então, ela vai ter esse prejuízo no mercado de trabalho. Isso tem que ser levado em conta. Uma coisa é um servidor público que tem estabilidade poder ficar um ano fora, 2 anos fora. Uma coisa é outra pessoa da iniciativa privada. No mundo de pandemia, que as empresas fecham ou crescem do dia para a noite, você deixar de estar no mercado de trabalho é uma perda imensurável. Então, por todas essas razões, eu acho que essa medida ela mais ataca o contrato de trabalho e especialmente a mulher em idade fértil do que dá segurança. São opiniões muito divergentes, tem muita emoção, principalmente quando se fala de gestante, principalmente quando se fala de pandemia, mas olhando para a realidade do mercado de trabalho, olhando para recursos humanos, olhando para desenvolvimento pessoal, olhando para uma situação em que você tem empresas buscando lucro e diminuindo despesas, essa medida foi totalmente desamparada ali de uma regulamentação que ajudasse, que já desse um norte para os empresários e para os próprios trabalhadores, certo? E aí, qual seria a solução para toda essa situação? Bom, temos aqui algumas soluções, ó. Dar férias, antecipar feriados, aqui é tudo MP 45 e MP 1045 e MP 1046, tá? Dar férias, antecipar feriados, dar férias coletivas, compensação de banco de horas, adaptar posto de trabalho em casa, como última situação, não deu certo. Aí vai para a suspensão do contrato de trabalho. Aí o empregador paga um pouquinho, o Estado paga outro pouquinho e fica ali pelo benefício emergencial. Parada em casa, ainda que saudável, ainda que a empresa podendo adotar todos os protocolos de saúde para que ela não se contamine, ficar em casa e eventualmente até perdendo rendimento. Mas tudo bem. Essa é a legislação. Muitas dúvidas, muitas situações vão se construir. Muitos estudiosos aí do direito eles concordaram com essa medida trabalhista.
eu particularmente, pela falta de regulamentação, discordei da forma como ela foi posta. É uma medida que você até tem a intenção de salvaguardar um grupo de risco, ok, excelente, mas por outro lado, você onera demais, cria uma distinção de quem é empregado, quem é servidor, quem é sócio, empresário, que ninguém desses vão ter esse direito, e até uma situação em que há possibilidade de diminuição de rendimento, porque vai trabalhar em casa, às vezes eventualmente pode trabalhar menos, render menos, ofende a liberdade da empresa, poder ter a chance de adotar os protocolos, regulamentar, enfim. Então, no frigir das nossas análises aqui, eu imagino que faltou regulamentação para a legislação, certo? Mas essa é a lei, então agora vai ser uma correria atrás de soluções para diminuir os prejuízos de todos, do empregador, do trabalhador e do próprio Estado, com a sua perda de empregabilidade, perda de produtividade, perda de receitas tributárias, né? Enfim. Bom, então foram essas as considerações. Eu fiz essas considerações depois de ter assistido aí vários colegas falando, estudado a lei, estudado as várias situações, né? E trazido uma análise diferenciada, uma análise econômica. Breve, mas também não perfeita, obviamente. A gente fez vários arredondamentos ali de algumas cifras, né? De alguns números. Mas espero que tenha contribuído para dar uma visão diferenciada aí. E se você curtiu, deixe seu like. Se você acha que esse vídeo é importante para alguém, compartilhe ele. E desejo a todos bons estudos. Até a próxima.